Olá a todos, seguimos com a cobertura Amgen ASCO 2025. Iremos apresentar nesse vídeo o estudo Matterhorn, que foi apresentado na sessão plenária da ASCO desse ano e publicado no New England, no mesmo dia, que avaliou o impacto da adição do durvalumab à quimioterapia, ao tratamento perioperatório, FLOT, ao esquema tão conhecido, o FLOT, em pacientes com adenocarcinoma gástrico e da junção esôfago-gástrica. Tiago, foi um estudo muito aguardado nessa ASCO, nós estávamos esperando esses resultados. O que você achou desse estudo, a questão do desenho e a sua aplicabilidade em relação à adição do durvalumab no esquema FLOT? Então, Virgílio, o estudo Matterhorn é um estudo clínico de fase 3, multicêntrico, randomizado, que incluiu 948 pacientes com adenocarcinoma gástrico ou de junção esôfago-gástrica, doença localmente avançada, e esses pacientes foram randomizados 1 para receber FLOT com durvalumab ou FLOT associado ao placebo. É importante salientar que os pacientes no braço de durvalumab seguiam com a terapia de manutenção até aproximadamente 1 ano de tratamento. O desfecho primário desse estudo era sobrevida livre de evento, e na análise apresentada hoje, a gente tinha um follow-up de 31 meses, e os resultados demonstraram que a adição de durvalumab resultou sim num aumento de sobrevida livre de evento, e chama a atenção que em 2 anos você tinha 67% dos pacientes no grupo de durvalumab que não tinham atingido o evento, versus 58% no braço controle, com hazard ratio de 0,71 e um P que foi estatisticamente significante. É importante também lembrar que o benefício foi consistente em praticamente todos os subgrupos e que foi independente da expressão de PDL1, pelo menos da forma como foi analisado no estudo, que foi o TAP, que é um score baseado na área, e não houve diferença entre os pacientes que eram PDL1 positivo ou PDL1 negativo. Além disso, a gente precisa salientar que apareceu um sinal de sobrevida global, apesar de ganho de sobrevida global, apesar de a gente ainda ter alguns dados, a gente ainda precisar de um follow-up um pouco mais longo para ter um dado mais contundente ou um dado mais claro sobre a sobrevida global. Em termos de segurança, não houve um aumento substancial de toxicidade, os eventos considerados imunomediados foram um pouco mais frequentes, 23% no braço de durva versus 7% no braço de placebo, mas de uma forma geral foram considerados manejáveis e, muito importante, eles não impactaram na realização de cirurgia nem na administração da quimioterapia. De uma forma geral, a gente consegue concluir que essa apresentação do Matterhorn, o Matterhorn é o primeiro estudo de fase 3 que mostra um benefício claro na adição de imunoterapia ao tratamento perioperatório nos pacientes com câncer gástrico e de junção esôfago-gástrica. Existe essa tendência de benefício de sobrevida global, mas, de novo, a gente precisa de um pouco mais de acompanhamento, um follow-up um pouco mais prolongado para, de fato, confirmar se existe ou não existe esse benefício em sobrevida global, E, por fim, quando a gente pensa na nossa realidade, em termos de a realidade global e a realidade do Brasil, a gente precisa entender que, obviamente, isso vai ter um impacto em custos e a gente vai precisar pensar como é que isso vai ser implementado na nossa prática clínica. Perfeito. Mas foi um importante estudo, Tiago? Acho que a respeito dos desfechos primários, em relação à questão também de taxa de resposta, que houve um incremento de taxa de resposta, e eu acho que fica aí como a mensagem da adição da imunoterapia no cenário perioperatório para os pacientes com câncer gástrico e junção esôfago-gástrica. Pessoal, segue nos acompanhando nessa cobertura ASCO 2025.